Amém. Pode sentar. Deus é maravilhoso conosco, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, no capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. João 21, de 1 a 11. Todos acharam? Amém. Diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Amém. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, nos abençoa com a Tua palavra, Pai, que nós possamos, Senhor, entender o que é para nós, Senhor, nessa manhã, a Tua mensagem. Que seja uma mensagem individual, Senhor. Que seja, Senhor, uma mensagem aos corações que se abrirem nesta manhã, Pai. E eu te peço agora que cada um tenha essa disposição de te ouvir, Pai. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu me inspirei numa pregação e eu vou fazer, algumas pregações sobre... inspirado nessa pregação de um pastor amigo meu, chamado Wagner Paixão, e o que ele pregou foi diferente do que eu vou estar pregando aqui, mas durante a pregação dele eu me inspirei, Assim como acontece com você, Deus toca nosso coração, Ele tocou o meu sobre algumas coisas, Bom, essa situação que nós vemos aqui nesses versículos, Jesus, ele não estava mais constantemente com os discípulos, como ele tinha feito 3 anos direto. Ele já havia ressuscitado, Jesus já tinha ressuscitado, mas eles se sentiam sozinhos. Eles se sentiam assim. E por isso eles estavam desanimados. E quando nós estamos desanimados, muitas vezes o nosso homem interior, nosso homem carnal, o nosso ser anterior, aquilo que nós já fomos um dia e deixamos de ser, ele começa a superar o homem espiritual que nós queremos ser. Quando nós estamos, então, ansiosos, quando nós estamos com medo, quando nós nos sentimos sozinhos, isso acontece. E eles, como nós também fazemos, começaram a olhar para trás, olharam para o retrovisor. Eles estavam parados, desanimados, e aí eles começaram a olhar para o passado deles. E voltaram a pescar.
que era o que eles faziam antes. E eles voltaram a fazer o que eles faziam antes. Foi isso que Jesus mandou eles fazerem? Não. Jesus mandou que eles fossem pescadores de homens. É isso que nós fazemos quando nós estamos desanimados. Deus manda a gente fazer algo, nos direciona para algo, e quando a gente desanima, o que a gente faz? A gente volta tudo aquilo que aparentemente nos traz conforto, né? Aquilo que aparentemente nós fazemos melhor, que eles se sentiam assim, eles eram pescadores antes, né? Alguns deles eram pescadores, e aí aconteceu isso, e voltaram a pescar, né? E Pedro era o líder deles. E aí Pedro diz aqui, foi pescar. E aí todos voltaram a pescar. Versículo 3 diz isso, ó. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Então Pedro exerceu ali uma influência sobre eles. Ele resolveu voltar ao passado e eles foram juntos. Muitas vezes nós levamos também pessoas, né, conosco quando nós estamos com esse sentimento, né, nostálgico, quando nós, por algum tipo de insatisfação, né, nós estamos vivendo algum tipo de insatisfação, nós olhamos para o passado e aí queremos buscar esse passado que não existe mais. Né? Existe um ditado, você deve conhecer, já tem algumas versões na internet, eu vou falar a versão que eu lembro, né, que é um ditado, seria chinês, né? Mas que a flecha lançada, a palavra falada e o tempo não voltam mais. Algumas dessas são faladas na Bíblia, inclusive, né? Você não consegue recolher a sua palavra, né? Então, o tempo, e alguns acrescentam a oportunidade passada também, o tempo já tinha passado. Não dá para ser revivido. Você passou bons momentos, você tem que agradecer a Deus. E não tentar revivê-los, porque isso só vai trazer para você frustração. Você vai viver frustrado, porque você já viveu outras experiências, já mudou. Eu, de vez em quando, a gente sente saudade do passado. Eu tive coisas maravilhosas no passado, mas é passado. De vez em quando eu puxo uma música aqui que a galera quase... as pessoas quase me jogam um tomate, porque são músicas de 40 anos atrás. Qual o problema? É um saudosismo, você gosta dessas coisas, né? Mas eu entendo que é passado, eu não vou tentar fazer com que a minha vida volte àquilo, né? As minhas experiências são outras. Hoje eu sou casado com 2 filhos, um indo para o casamento dele, então não dá para viver o passado, né? Você não consegue isso. Então, você não é mais a mesma pessoa, viveu outras experiências. Mesmo que exteriormente tudo fosse igual, você interiormente já não é mais a mesma pessoa, não consegue mudar isso, né? Não consegue voltar. Então, não seria igual de qualquer forma, porque você é diferente. Mas nessa hora as pessoas ficam, né, num espaço entre um e o outro. Quer voltar ao passado, não consegue. Isso já aconteceu uma vez comigo. Uma vez eu me aborreci, não vou falar os detalhes, eu me aborreci e voltei para a minha igreja, lá na rua General Polidoro, né? A Nova Vida de Botafogo. E cheguei lá e falei, puxa, estava tudo diferente, a estrutura era a mesma. Não mudou nada estruturalmente, mas era tudo diferente. Até a forma do culto estava diferente. Então, não dava para voltar, né? Eu fui buscar uma coisa que não existia mais. E aí você fica frustrado. Você fica frustrado. Então, você não pode ficar entre 2 tempos, né? Porque se você tenta voltar, você não consegue voltar. Não existe mais aquela situação. Você mudou. E você não vive o presente também. Então, você fica entre os 2. O resultado é frustração. E aí, lendo o capítulo Lucas 5, né, parece que Jesus propositadamente fez a mesma situação que eles tinham vivido. Jesus reproduziu, parece ter sido proposital, né, a ação de Deus, para que aqueles homens
não conseguissem pescar novamente. Eles passaram pela mesma coisa. Olha, antes, né, eles estavam conhecendo Jesus. Alguns deles não conheciam ainda, né? Marcos já conhecia, outros, né, talvez, não, os outros foram todos posteriores, né? Então, mas ali a maioria não conhecia, né? Mas agora eles já conheciam Jesus. E aí repetiu parte daquela mesma história, né? De alguns daqueles homens. E eles, como nós também fazemos, olharam pelo retrovisor nessa hora e voltaram a pescar. Isso não é bom. Não é assim que nós devemos viver. Nós devemos ir para frente, não ficar olhando para trás. Então, eu creio que Jesus fez isso para ensinar aqueles homens e a nós, nesta manhã, você que está aqui, para você entender. Não tem que ser saudosista, né? Você não vai trazer o seu passado de volta. Você tem que viver as experiências do hoje com Deus. A melhor forma é viva com Deus todas as suas experiências, né? Porque quando eles voltaram a fazer aquilo que eles faziam no passado, incrivelmente eles tiveram o mesmo problema que eles tiveram no passado. O problema voltou. Só que eles agora eram outras pessoas. Você já ouviu falar em AC e DC? Antes de Cristo e depois de Cristo? Né? Em inglês é BC, né? Before e after, né? Então, DC, eu estou falando isso porque nos filmes você vê, talvez você não sabe porquê, né? Então, antes de Cristo e depois de Cristo. Eles estavam depois de Cristo. Eles estavam depois da ressurreição de Cristo, depois de ter conhecido a Cristo. E antes eles não o conheciam e viveram com ele durante 3 anos. Mas, sabe, eles antes não o conheciam, mas agora eles conheciam a Jesus. E ainda assim, o versículo diz aqui que nós lemos, eles não o reconheceram. Se antes eles não o conheciam, agora eles não o reconheceram. Sabe, todo o ensino e experiências que tiveram com Jesus foram momentaneamente anuladas pelo seu desânimo. Gente, eles viram Jesus fazer milagres. O primeiro deles, naquele casamento, né? Transformou água em vinho. Eles viram isso acontecer. Ele viu, né, que Jesus tirou deles, eles perceberam, tirou deles a religiosidade seca, infrutífera. Talvez isso tenha acontecido com você também. Ele te deu vida. Ele deu vida àqueles homens. Aqueles homens foram batizados nas águas por Jesus. Eles foram ensinados a amar ao próximo e não serem egoístas, né? Dar a vida pelo seu irmão, né? Quando houve aquela disputa de quem vai ficar do lado esquerdo e direito, Jesus vai e ensina, né? Você tem que ser o menor no reino de Deus. Eles foram batizados com o Espírito Santo, sabe? Eles fizeram os seus próprios milagres. Quando eles foram, né, de 2 em 2, eles expulsaram demônios. Não dá para ser as mesmas pessoas, eles aprenderam coisas. A Bíblia diz que nós não devemos nos manter como crianças, nós temos que ser adultos. Paulo chega e diz isso, vocês já não são mais crianças, e agem como, né? Nós deveríamos já ser adultos. Mas parece que naquela hora, quando eles estavam vivendo aquela situação, deu um branco, eles esqueceram tudo e voltaram ao passado. Como às vezes acontece conosco, você tem milagres na sua vida, Deus já fez muitas coisas, você já viu, mas quando vem uma situação, dá um branco, você parece que está zerado de novo. Não pode acontecer isso conosco, sabe? E trazer o passado de volta não é a solução. A solução é você viver o presente com Deus. Sabe, quando você tenta trazer o passado de volta, vai mal, as coisas vão mal. Porque começa a comparar presente e passado. Isso traz frustração. E quantas vezes a gente faz isso sem lembrar as coisas ruins, né? No passado você só vê as coisas boas.
Mas também aconteceram coisas ruins, né? Mas a sua lembrança traz as coisas boas, e aí você compara com hoje. Hoje está muito pior. Quantas vezes eu ouvi isso, né? É incrível. Você ouve, por exemplo, sobre um lugar onde você estudou, né? Eu estudei minha vida inteira em colégio público, né? Então, eu estudei toda a minha vida em colégio público, depois eu passei para um federal, que é o Pedro II, e fiquei no federal até entrar no colégio naval, que é federal, escola naval e etc. Então, eu nunca estudei em colégio particular. Aí, quando você fala isso, a pessoa diz, mas na sua época era diferente. Gente, tinha problemas como hoje. Tinha o baleiro lá na porta que vendia drogas. As mesmas coisas. Não era tão violento? Não era? Você não tem ideia, pelo que eu já passei. Então, sabe, mas as pessoas só lembram das coisas boas quando remontam ao passado. Isso, aí você fica no vácuo. Não está nem lá nem cá. O que você tem que fazer é você viver as suas experiências com Jesus, e tem que viver hoje suas experiências com Jesus e amanhã suas experiências com Jesus. Isso vai trazer satisfação. Isso é o certo, e não tentar voltar, né? E ficar naquele limbo, né? As pessoas chamam de limbo. Não está nem lá nem cá. Você está no meio. Sabe? Não faça comparações. Viva a sua vida, melhore como está hoje. Pede a Deus para melhorar o que está hoje. Não faça como eles. Não volte a pescar. Se Deus mandou você fazer outra coisa, se Jesus falou para eles serem pescadores de homens, não volte a pescar. Peixe. Faça o que você tem que fazer de agora em diante. Eles tinham vivido coisas intensas, marcantes com Jesus. Eles tinham visto coisas maravilhosas. Eles foram transformados por Jesus, como nós. Você foi transformado por Jesus. Pode ser que você tenha voltado, né? Pode ser que você tenha caído. Pode ser que você tenha voltado a fazer coisas que você não fazia mais. A ter dores que você não tinha mais. Pode ter acontecido isso com você. O que você vai fazer? Você vai se lembrar de como foi a cura anterior, ou você vai agir hoje para que você seja curado? Olhar para o passado não é a solução para nós. A solução é olhar para hoje e para o futuro. Então, sabe, Deus, Ele fez coisas maravilhosas, e Ele vai fazer outras tantas coisas maravilhosas na sua e na minha vida. Se você não olhar para o retrovisor, se você não ficar olhando para trás, viver a vida hoje. Eu queria que você abrisse comigo 1 Coríntios 2:9. Eu tenho certeza que você conhece esse versículo, mas 1 Coríntios 2:9. Abra comigo. Acharam? Olha a promessa aqui, ó. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus sempre tem coisas que nós não enxergamos até. Ele tem coisas maravilhosas para nós, se nós não ficarmos olhando para trás. Qual é a sua situação hoje? Pastor, eu avalio que eu estou abaixo do que eu estava há 10 anos atrás no Evangelho. É? Tá bom, para de olhar esse atrás e recomeça, refaz. Pastor, no meu relacionamento eu estou aquém do que eu estava. Olha, esse saudosismo acaba com o casamento, sabia? Esse dia, minha esposa, eu vou fingir que ela não está aqui. Você era muito mais romântico antes. Quando você me conheceu, olha só, eu não a conhecia. Minto, eu conhecia, mas não queria nada com ela. Ela queria comigo, mas eu não queria nada com ela ainda, nessa época. Eu não estou mentindo, ela que deu em cima de mim, pô. Mas
Eu estava fazendo uma viagem, aquela viagem ao exterior que a gente faz quando se forma na escola naval. E aí eu comecei a comprar um monte de coisinhas, lapisinho, borrachinha, não sei o quê, que eu sei que as meninas gostam, e era baratinho, então eu comprei um monte, eu trouxe uma caixa. E aí eu fiz que nem Jacó fez com Esaú, foi dando aos pouquinhos, né? Eu não permiti que ela visse que tinha. Depois de casado, eu ainda tinha um monte de coisa ali. Depois de casado. E eu continuei dando as coisinhas para ela. Aí ela, imagina, isso acaba com o casamento. Se ela começar, puxa, naquela época ele fazia isso, hoje ele não faz mais. Acaba com o casamento. É outra época. Agora nós estamos preocupados com como é que vai ser o casamento do filho. Não, é outra época. É outra história. Não tem dinheiro para comprar coisinhas, né? Tem que pagar as coisas que tem que pagar, sabe? Então, não tem que viver no passado. Deus, mesmo que o seu relacionamento tenha sido maravilhoso, né? Que foi muito melhor antes. Foi muito melhor antes? Deixa no passado e faz de agora em diante. O meu filho era muito melhor antes, que ele era obediente, agora ele é adolescente, ou aborrecente, como alguns gostam, né? Aí, por ser aborrecente, dá problema. Tá bom, viva essa época. E assim é nos relacionamentos. Minha situação financeira era tal. Aí a pessoa fica prostrada, deprimida, porque a situação financeira era muito melhor antes. É isso que a gente tem que fazer? Não. Olha para frente, vive o hoje. Cada problema Deus pode solucionar. Ele tem planos para a nossa vida, nós aqui lemos. Ele tem coisas maravilhosas que a gente não consegue sondar. Viva o hoje. Não tem que viver no passado. Sabe? E agora Pedro, nessa situação que nós lemos, está novamente no barco e passando pelo mesmo problema, tentando voltar ao passado. Ele passou pelo mesmo problema. Eu queria que você abrisse comigo Lucas 5. Nós vamos ler de 1 a 10. Lucas 5, 1 a 10. Abra comigo. Lucas 5, 1. Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genesaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Amém. Agora ele estava novamente passando pelo mesmo problema. E como aquilo deve ter lembrado a Pedro. Ele voltou a fazer o que ele estava fazendo antes, teve o mesmo problema, e aquilo deve ter mexido com ele. Ele trouxe a história anterior, o primeiro contato com Jesus, né? Mas o mestre já havia ressuscitado, né? E ele já havia ressuscitado para eles e para nós. Há uma nova realidade. Na nossa vida há uma nova realidade. E o pior, né? Pasmem, eles tinham visto Jesus novamente antes desse episódio. Vamos lá, em João capítulo 20. Eles já tinham visto Jesus ressuscitado. Isso é incrível, porque João capítulo 20,
Vamos ler os versículos de 1 a 3. Diz assim, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo, que é João, que está descrevendo, saíram e foram para o sepulcro. Pula para o versículo 19 agora. Olha só o que fala o versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, então é o mesmo dia que eles estavam lá, né? Domingo, eles se encontravam no domingo. Estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Essa foi a primeira aparição para aqueles homens de Jesus. Então eles estavam reunidos no domingo, né? Isso é uma das provas que eles se reuniam no domingo e não no sábado, né? E aí Jesus vai e aparece para eles pela primeira vez. Aí no versículo 20, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Reconheceram, viram que era Ele, alegraram-se. Vamos lá, 26. A segunda aparição de Jesus, Uma semana mais tarde, ou seja, no domingo de novo, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Ou seja, ele apareceu pela segunda vez. Versículo 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Esse aqui pode dar a entender que João está falando do total do livro, né? Ou seja, depois de ter escrito isso, ele estava escrevendo para o passado, ou pode mostrar que Jesus continuou fazendo milagres no meio deles. E por um tempo, é isso que a gente aqui no texto não tem, né? Leia o primeiro versículo do 21, diz assim: depois disso Jesus apareceu. Esse depois disso, no início do capítulo 21, não fala o tempo, mas o que importa é que Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido para eles 2 vezes, né? Fez o milagre de passar pela parede, né? E encontrar com eles no meio daquele local, né? Eles já estavam vendo Jesus, eles já tinham visto Jesus, e eles não o reconheceram. Como é que pode isso, né? Que absurdo, né? Não é absurdo, não. Porque a gente faz a mesma coisa. Jesus vem, nos salva, nos limpa, nos transforma, nos dá experiências. E quando nós estamos estressados, cansados, com medo, sofrendo, desanimados, nós mais uma vez olhamos para o retrovisor, olhamos para a situação da nossa vida, roda um filme antigo, antes era melhor, e a gente tem a impressão de que a nossa época anterior era melhor. No entanto, o que Deus quer é viver hoje conosco. Ele quer para nós uma nova experiência. Ele não quer que a gente fique olhando para o passado. Aqueles homens tiveram há pouco tempo, eu não sei, como eu falei, quanto é o depois disso, né? Digamos, vamos chutar aqui, 2 meses depois Jesus aparece. E eles não o reconheceram de novo, como nós não reconhecemos a Jesus quando estamos transtornados por algum problema. E nós precisamos viver sempre com Jesus o dia a dia, para que isso não aconteça. Para quando vier o dia mau, nós conseguirmos reconhecer o nosso Senhor e Rei, o nosso Salvador, aquele que nos cura. Então, sabe, querer viver o passado é ruim. Nós temos que viver o presente. Efésios capítulo 4. Efésios 4. Abram comigo capítulo 4, versículo 22. Efésios 4, 22. Acharam? Amém. Efésios 4, 22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos,
a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Nós somos chamados a fazer isso o tempo todo. Nós fomos chamados uma vez específica e aceitamos a Jesus. Mas depois nós somos chamados a fazer isso o tempo todo. Sabe, e havia uma grande diferença se você comparar as duas situações, né, as duas pescas. Antes os discípulos não conheciam o Senhor e agora eles não reconheceram o Senhor Jesus, o seu amor, o seu poder, as suas realizações nas vidas deles e nós nas nossas, né? E aí você podia imaginar, é impossível. Não é. Se nós não nos humilharmos, não buscarmos, não obedecermos a Ele, o nosso coração endurece. Se nós não fizermos o que Ele quer, nosso coração endurece, sabe? E um dia Jesus pode estar na tua frente, te mostrando um caminho a seguir, para você não se desviar, para você ter a vitória que você precisa, o milagre que você precisa, e você vai deixar a oportunidade passar, porque você não vai enxergar que é Jesus, porque você está olhando para as coisas erradas, para o passado em vez do presente, para as coisas maiores em vez de olhar para Ele, ou as coisas que você acha maior, e não é assim que funciona. Amém? Amém. Deus tem coisas grandes para nós. Amém. Ele não teve no passado, Ele continua tendo. As experiências continuam acontecendo. Só depende de nós reconhecermos quem é Ele. Quem é e qual poder Ele tem. Amém? Amém. Vou pedir para você ficar de pé comigo. Eu vou orar. Feche seus olhos. Senhor, eu te peço que a tua palavra penetre, Senhor, que a tua mensagem abra, Senhor, as vistas, que enxerguem aquilo que não enxergaram até agora, Senhor, que tu te revele, Senhor, que as pessoas que aqui estão, Pai, possam ser abençoadas, aqueles que ouvirem pela internet também, Pai, que possam ser abençoadas, Senhor, que possam ter as suas vidas transformadas, Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, e que estejam prontas para receber as próximas bênçãos, Pai. Que não fiquem olhando as bênçãos passadas, Senhor, como as pessoas eram no passado melhores, mas orem pelas pessoas hoje, para que elas voltem a ser o que elas eram, ou melhor, Senhor, mas não fiquem desanimados, Pai, para não serem tentados a olhar pelo retrovisor, Senhor. Eu te peço essas coisas em nome de Jesus. Amém. Eu vou